Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Hoje é aquele episódio em que a gente interrompe os novos temas para que a gente dedique um tempo para as nossas trocas. Eu fiquei muito feliz de ver o quanto vocês têm participado, conversado, ainda que a gente não consiga fazer isso ao vivo, senão a gente não daria conta do conteúdo que a gente prepara. Então, ainda acho que essa dinâmica ela passa a ser mais produtiva. Mas é muito bom ver que vocês estão ali conversando comigo, pensando junto, levantando perguntas, fazendo suas próprias considerações. Muito obrigada pelo carinho. Essa temporada estou sentindo vocês mais próximos, talvez os temas mexam mais com a gente. Então, estou muito satisfeita, muito realizada, muito obrigada por me permitirem esses momentos que são muito especiais, talvez os mais especiais da minha semana, da nossa semana. Bom, eu gostaria de começar, temos bastante coisa, não vou nem perder muito tempo. Vou tentar trazer o máximo possível da variedade das perguntas, tentar atender todo mundo, mas às vezes não é possível. Vou começar falando, respondendo a Paulinha EGF, porque no último episódio ela trouxe várias vezes me perguntando sobre a primeira temporada. Então, nós temos outras temporadas. A primeira, a gente falou sobre família. O que é ser mãe, ser pai, o que é ser criança, ser adolescente, o que é ser avô, avó. Falamos sobre relacionamentos, conflitos familiares. Então, essa temporada e as outras seguintes, elas estão disponíveis na plataforma da Mansão do Caminho, Espiritismo Play. Vale a pena, o valor mensal, ele é baixíssimo se a gente pensar no significado do valor, que é ter acesso às palestras do Divaldo, que são milhares, conteúdos inéditos para a gente, muita coisa que a gente ainda nunca viu e que está lá. Além dessas temporadas e de outros estudos de outros colegas que também estudam série psicológica e outras obras psicografadas por Divaldo, e pensar também que a manutenção da Mansão do Caminho, que é uma obra gigantesca, ela requer essa colaboração. Então, além da gente estar se enriquecendo, a gente também está colaborando com a educação, a saúde, a assistência social que é oferecida pela mansão. Então, visitem Espiritismo Play. Então, Paulinha está lá, a sua amiga que você gostaria que ela pudesse participar, conta para ela, ofereça para ela uma assinatura para que ela tenha oportunidade também de desfrutar desses ensinos que estão disponíveis lá. Bom, vamos lá. Primeiro episódio a gente conversou sobre conflitos, né? A gente abriu essa temporada falando sobre conflitos de uma forma geral e depois a gente trouxe conflitos específicos nos seguintes. Naquele primeiro episódio, a Fátima Pereira nos disse assim: quando algo nos incomoda e não sabemos como resolver, entramos em conflito interno. Sim, a interpretação que a gente faz daquilo que nos incomoda, Fátima, costuma despertar em nós conflito, mas não precisaria. Então, aconteceu alguma coisa na minha vida, por exemplo, uma coisa que me incomodou. Eu me esforcei para passar num concurso, me dediquei, estudei e não passei. Aquilo me incomodou muito, por quê? E agora? O que eu vou fazer? Eu tinha planejado tanto, estou incomodada com isso. A interpretação que eu faço do acontecimento pode me levar a desenvolver um conflito, ou seja, eu sou assim mesma, eu não sou competente o suficiente, eu não sou boa o suficiente, comigo nada dá certo. Eu estou desenvolvendo um conflito. Então, ele vai assentar em mim, ele vai para o meu inconsciente na forma, por exemplo, de uma autoimagem negativa, de um complexo de inferioridade. Mas eu poderia olhar para essa mesma situação e fazer uma outra leitura dela e dizer:
puxa vida, talvez não era para ir para mim, talvez a minha história não tenha a ver com esse lugar. Será que eu preciso ampliar e procurar novos horizontes? Será que eu tenho que tentar outras áreas? Ou será que eu ainda não estava pronta? Será que eu preciso me dedicar um pouco mais para que eu entre nesse novo trabalho no tempo que Deus preparou para mim? Então eu posso mudar a minha forma de ler e isso faz com que eu não gere conflito. Faz com que eu me readapte, enfrente o problema e busque novas soluções para aquilo que eu estou experimentando. Então, nem sempre aquilo que me incomoda, a minha frustração, aquilo que não aconteceu como eu queria, nem sempre isso vai gerar conflito. Vai depender de como eu enxergo, como eu me posiciono, como eu atuo frente ao problema. A Mara Núbia, que está sempre com a gente, disse assim: quando são ativadas essas memórias, porque quando a gente fala sobre conflito, no primeiro episódio, nós estamos falando sobre complexo, a gente resgatou o conceito de complexo, que é aquela experiência com muita carga emocional que foi armazenada, arquivada no inconsciente e que continua vivo e que dependendo daquilo que acontece na vida, ele é acionado, ele constela e eu passo de novo a viver o meu presente com a emoção que estava arquivada do meu passado, de uma experiência que eu fiz, que eu achei que fosse semelhante. Então, os conflitos, os complexos são esses. Então, a Mara diz: quando são ativadas essas memórias, quando o complexo é constelado, é um momento muito ruim de ser vivenciado. E aí ela fala que a gente, nessa hora, precisa se indagar, se investigar, investir no autoconhecimento. E ela também traz que os conflitos nos consomem física e emocionalmente. Obrigada, Mara, você fez um resumo. Então, quando o complexo é constelado, é um momento desconfortável. Não é um momento ruim no sentido de que vai me fazer mal, mal no sentido de que não era para ser assim, é contra as leis divinas. Não. Ele é ruim no sentido de que não é o que eu queria. Eu vou experimentar desconforto. Não gostei, eu me frustrei. Então, quando essa memória com carga emocional negativa vem e constela, ela me deixa ansiosa se foi isso que estava armazenado, com medo se a minha experiência foi voltada ao medo. Não é gostoso. Toda emoção negativa, ela é desconfortável, né? Mas a própria Mara diz: o que eu faço nessa hora? Eu não devo querer fugir, reprimir, esquecer. Eu devo enfrentar. E como que eu enfrento? Eu enfrento analisando. Então eu vou me indagar, por que eu estou me sentindo assim? O que isso gerou em mim? Será que tem alguma coisa a ver com o meu passado? Eu vou me investigar, como ela própria diz. E aí isso gera autoconhecimento. Eu vou aprendendo como eu funciono. Ah, já sei, toda vez que acontece isso, eu costumo reagir assim, né? Isso tem a ver com aquela vez, ou mesmo que eu não descubra, mas eu vou sabendo como eu funciono. E aí eu posso prevenir. E eu já sei que está chegando um assunto e esse assunto me desconcerta, então eu já vou me preparar para ele. Eu já vou me acalmar antes, eu não entro no automático, né? Isso é autoconhecimento. E ela nos lembra que esses conflitos nos consomem física e emocionalmente. Sim, quando o complexo constela, ele gera hormônios no corpo, fisiologicamente falando, ele gera hormônio que deixa o corpo desequilibrado. Então a gente diz: nossa, quando eu me lembro do que eu passei lá, eu sinto tudo de novo, as emoções, eu começo a suar nas mãos, eu tremo. Então, sim, ele vem e é como se a gente estivesse revivendo. A gente revive, o passado está de novo no nosso presente. Então, esse sacrifício de se autoanalisar, se investigar, é que faz a gente crescer. Luiz Firmino nos fala assim: os conflitos existem em função de cada evolução espiritual. Realmente, Luiz, é uma constatação. Porque se a gente pega Jesus, que é nosso modelo e guia, Jesus não tinha conflito. Jesus não tinha, ele não tinha inconsciente com sombra, que ele ainda não sabia. Jesus já é pleno, Jesus é puro, Jesus é espírito já evoluído, superior.
Então, dá para ver que dependendo da evolução espiritual, a gente vai ver mais conflito ou menos conflito. Quando a gente também acaba de ser criado, quando Deus cria as nossas primeiras reencarnações, a gente ainda não tem tantos conflitos. Por quê? Porque a gente ainda não usou tanto o livre-arbítrio para gerar responsabilidade pelo livre-arbítrio. Então a gente é quase que ainda um animal que age por instinto. E quando você age por instinto, o animal não tem conflito, o animal não fica com peso na consciência se ele matou uma presa para se alimentar. Mas conforme a gente vai praticando o livre-arbítrio, a gente vai respondendo pelo que escolheu, a gente vai gerando experiências próprias e aí os conflitos vão se acumulando. Aí a próxima fase, então a gente não tem conflito, aumenta conflito e depois a gente vai evoluindo e dissolvendo o conflito. E aí lá na frente, como espírito superior, a gente já também não tem mais conflito. Então, sim, Firmino, os conflitos estão relacionados com nossa evolução espiritual. Pensa que os homens das cavernas, eles tinham emoções primárias, eles tinham medo, eles tinham alegria quando conseguiam uma caça, mas eles não tinham amargura pela frustração de nunca ter conseguido o emprego que queria, né? Não tinha essas emoções que são mais complexas, né? Que elas são derivadas. Era a emoção quase que do próprio instinto animal. A Maria José Nunes de Oliveira disse assim: o conflito, em algum momento das nossas vidas, serve para trazer algo positivo ou é sempre negativo? Bom, Maria José, na verdade, o conflito em si, ele não é nem positivo nem negativo, ele é uma experiência que está arquivada. A gente chama ele de conflito e a gente interpreta ele como negativo porque ele causa dissabores, frustrações, emoções ruins. Quando o conflito vem e traz emoção ruim, o ego diz que ruim, eu não gosto de estar sentindo isso. Então a gente diz, esse conflito é negativo. Ele é negativo porque ele me perturba, ele me desestabiliza, ele me atrapalha, ele toma conta de mim, eu já não respondo por mim. Então eu digo que ele é ruim, mas ele de fato não é ruim, porque ele está me dando oportunidade de eu me conhecer, ele está me dando chance de saber o que eu tenho arquivado. Então, na verdade, ele é bom, porque ele é um termômetro para eu saber quem eu sou e poder me modificar. Então, quando a gente fala, eu tenho um trauma de infância, ele é ruim? Se eu estiver dizendo que ele atrapalha a minha vida, que ele interfere nas minhas decisões, então ele é ruim. Mas o fato de eu ter esse conflito e ele aparecer atrapalhando minha vida faz com que eu descubra que eu tenho esse conflito, ilumine essa área e cresça. Então, por isso que Deus permite que a gente armazene os nossos complexos, porque Ele sabe que a gente tem instrumento, meios de iluminá-los, e conforme a gente ilumina, a gente se fortalece. Agora eu posso dizer que um dia eu tive o trauma A, que me atrapalhou por muitos anos, mas num determinado momento eu superei, eu dissolvi, eu entendi e hoje eu me fortaleci. Então, aquele trauma A não me pega mais. Eu já sou mais forte como espírito. Então, por que que Jesus, passando pelo que a gente passa hoje, ele não gera conflito? Porque ele já foi se ampliando, se fortalecendo, se desenvolvendo, progredindo. Hoje, o que nos abala não abala Jesus. Mas como que eu faço para ser como Jesus? Eu preciso passar pelo abalo para saber lidar com ele, para superá-lo e ele não me pegar mais, né? Então, em algum momento ele é positivo ou ele é negativo? Ele vai depender de como eu enxergo. Se eu enxergar como um mecanismo de evolução, ainda bem que eu descobri um sintoma novo, porque agora eu tenho chance de me conhecer, superar esse sintoma e progredir. Mas se ele me trouxer desconforto e eu achar que isso é ruim, eu vou falar que ele é ruim. Mas tem uma outra coisa que talvez seja isso que você esteja falando, Maria José. Vamos supor que eu vivi um momento muito mágico da minha vida e eu guardei, eu arquivei, eu fiz um registro forte, mas a emoção era muito boa. Então, por exemplo, o nascimento de um filho. Imagina se isso não está arquivado, tá? E quando a gente lembra, quando
esse registro constela, quando ele volta, eu posso até chorar de emoção, porque eu revivo a cena. Eu lembro do que eu senti, eu lembro do que me causou, eu lembro das pessoas, eu lembro do médico, eu lembro da carinha do meu bebê. Veja, eu tô de novo contaminada pela emoção, só que é uma emoção muito confortável. É uma emoção prazerosa. Então o conflito, ele não é bom ou mal, ele é uma história guardada. Essa história às vezes é uma história boa, às vezes é uma história ruim. Para quem? Para o conforto que o ego diz, essa aqui eu não gosto, aquela ali eu prefiro, né? Mas todo conteúdo do nosso inconsciente, todo conflito, ele tem um propósito de nos fazer crescer. Então, de certa forma, todos são bons. Espero que não tenha ficado confusa essa explicação. Senão vocês voltam a me perguntar. Bom, vocês viram que eu tô acelerada, né? Porque tô com receio de não dar tempo. Bom, então a gente já falou sobre o primeiro episódio, sobre conflitos. Muito obrigada pelos que participaram. O episódio 2, a gente conversou sobre insegurança. E a Elemárcia Salles Pereira fez a seguinte pergunta, porque a gente estava falando um pouco da reforma íntima, que a insegurança tem um pouco a ver com a imaturidade, tem a ver com aquilo que eu ainda não desenvolvi, então eu não me sinto capaz, não me sinto apropriada, não me sinto competente, aí eu tenho medo de fazer, eu prefiro que o outro faça. Então, quando eu volto para dentro e me fortaleço, faço essa reforma íntima, eu cresço e aí eu me sinto forte, eu dou conta, eu posso, eu estou segura. E a Elemárcia disse assim: a reforma íntima, ela só pode ser estudada quando é realizado o curso de ESD, né? O estudo da doutrina espírita, o estudo básico da doutrina espírita. Então, ela está perguntando, para eu entrar na reforma íntima, estudar Joana de Ângeles, eu tenho que ter feito primeiro uma base, né, no espiritismo? Bom, vamos pensar, Márcia. A reforma íntima, o autoconhecimento, ele existe desde que o homem é homem, antes de espiritismo. Tanto que o próprio espiritismo, na questão 919A, quando Santo Agostinho vai falar do autoconhecimento, ele resgata um filósofo. Ele resgata lá o templo de Delfos onde estava escrito, né? Então é antes de Jesus. A filosofia já falava sobre o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já falou disso, conhece-te a ti mesmo. Então, reforma íntima é algo que a gente faz desde a hora que acorda e inclusive quando está dormindo, porque se a gente prestar atenção nos sonhos, eles também são meios para a gente se conhecer. Então, uma coisa não está relacionada com a outra no sentido de uma depender da outra. Elas se integram. Então, se eu estou fazendo, veja, isso é o que costuma acontecer. Por exemplo, eu estou fazendo um caminho de autoconhecimento, estou focada nisso, estou fazendo terapia, me analiso e descubro o espiritismo. Começo a frequentar o espiritismo, aprender, ler o livro dos espíritos, isso vai me ajudar. Isso é combustível, é como se eu tivesse descoberto uma nova ferramenta para eu fazer a reforma íntima. Então, eles se acrescentam. Para eu evoluir, o Espiritismo me ofereceu muitas respostas, muitas, todas praticamente, porque ele fala de tudo. Então, por que não recorrer ao Espiritismo, inclusive para melhorar essa busca pelo autoconhecimento, né? Então, eles se integram, uma coisa não depende da outra no sentido de que primeiro precisa ver esse para depois vir aquilo, não. Você pode ir buscando a reforma íntima e estudando o Espiritismo ao mesmo tempo. Um agrega ao outro. Vamos lá, segunda pergunta com relação à insegurança, Eliane Reis. Também é possível o ser nascer com o sentido de segurança e crescer assim, mesmo que os seus pais não sejam pessoas que lhe tragam segurança? Como se as experiências passadas lhe dessem esse aprendizado, não é? Eliane, é verdade. Então, nós falamos também no episódio da insegurança que muitas vezes a casa, o ambiente em que a criança cresceu, os educadores que se responsabilizaram por ela, se eles criam clima de insegurança, essa criança naturalmente vai desenvolver registros de insegurança.
porque ela está absorvendo, absorvendo e arquivando, absorvendo e arquivando. Então ela morre de medo porque se ela toca aqui, ela leva um tapa. Se ela faz uma pergunta, ela leva uma bronca. Ela vai ficando insegura. Isso não tem como não ser arquivado. Mas isso não é determinístico. Por quê? Porque senão toda criança que passasse por isso estaria da mesma forma quando adulto. E não está. Às vezes a família tem 5 filhos, 8 filhos, 4 filhos. Os 5 filhos, os 4 filhos, seja lá quanto for, receberam o mesmo tipo de estímulo. A mesma bronca, o mesmo enquadramento, a mesma palmada. E desses 5 filhos, teve um que quando cresceu falou: Nossa, na minha casa de criança o negócio era punk. Mas ele se libertou daquilo. Por quê? Porque o espírito já tinha conquista. O espírito em si já sabia que ele era forte o suficiente para cuidar de si mesmo, que ele tinha valores importantes. O espírito se reconhece, o espírito se dá segurança. Eu posso, eu sou capaz. Que pena que quando eu era criança eu recebia tantos falsos estímulos, falsas crenças, nossa, ameaças, por que faziam aquilo comigo? Mas eu supero e vou. Se é um outro espírito que já traz a insegurança, eu não sou capaz, eu nunca vou dar conta, eu ainda sou muito pequeno, eu sou um pobre, e aí ele recebe esse estímulo, aí junta, constela ainda mais. Então atrapalha ainda mais o processo. O ideal era que ele, chegando inseguro, recebesse uma educação para dar possibilidade da segurança. Então, eu sou insegura, mas a minha mãe fala: Não, Cris, você pode, você consegue. Vamos lá, eu te ajudo. E o meu pai fala: Nossa, filha, eu te vejo voando, você vai para onde você quiser. Eles vão me alimentando com segurança. Aí eu era insegura e recebo um monte de estímulo de segurança, isso pode me ajudar a deixar para trás a insegurança e começar agora uma vida com uma era, uma nova fase espiritual mais segura. Então, sim, o espírito influencia. Não é determinística a educação que a gente oferece para as crianças. O espírito traz sua bagagem e ela participa da formação desse desenvolvimento da criança para o adulto. Bom, do episódio da insegurança, eu selecionei apenas essas 2 questões. Vamos agora para ansiedade, episódio 3, que aqui tem bastante pergunta. Como a ansiedade mexe com a gente, né? Eu senti pelo retorno de vocês, pela participação, que é um dos assuntos realmente que mais nos atraem, nos interessam, justamente porque acho que mais hoje em dia é uma das coisas que a gente mais tem visto. E faz sentido, né, gente? Porque a vida tá muito acelerada, é muita cobrança, é muita provocação. A gente tem 1000 informações por dia, graças à internet. E tudo que a gente vê nos instiga, a gente quer isso, mas a gente quer aquilo, mas também a gente precisa. Então a gente acelerou a nossa vida e a gente acumulou estímulo, convite, provocação, informação, né? Então é óbvio que a gente se sinta realmente mais ansiosos. Vou começar com Ana Paula Mandalas Vivas. Fiquei instigada com essas mandalas vivas. Ana Paula diz assim: não aceitar a realidade. Entra onde? No desejo do ego ou na vontade do espírito? Como saber se é o ego desejando ou o espírito que sente o que gostaria de viver seria melhor para ele? Muito boa sua pergunta, Ana Paula. Então, Ana Paula está dizendo assim, que quando a gente está falando da ansiedade, eu disse que nos cabe, eu dei o exemplo que eu conversei com o vento, né, gente? O vento me respondeu. E o vento me disse assim: está tudo certo, por que você quer controlar e falar que agora é hora disso e agora é hora daquilo? Se você simplesmente acalmar e aproveitar o que o momento te traz, você vive e não fica ansiosa. Então ela tá dizendo assim: quando eu não aceito a realidade, que eu quero que o negócio chegue logo, eu quero que isso aqui dure mais, eu não queria que isso acontecesse, então eu fico ansiosa porque eu queria que isso acabasse. Quando eu não aceito a realidade, o que é?
É o desejo do ego que não quer aceitar uma realidade ou é a vontade do espírito, né? E como saber se é o ego desejando o espírito? Como é que eu descubro entre um e outro? Bom, se acontecer alguma coisa que eu não queria, né? Aí eu fico ansiosa porque eu quero me livrar disso logo. Como é que eu sei se é o ego ou se é o espírito que não quer a realidade? Quando o ego que não quer tem muito a ver, Ana Paula, com frustração. Sabe quando a gente fala assim, ai, não queria que fosse isso, ai, queria tanto que tivesse acontecido aquilo. Tem muito a ver com expectativa. Talvez a palavra expectativa e a palavra frustração sejam termômetros para a gente identificar se eu não estou aceitando a realidade por causa que o ego tá brigando com ela. Se for isso, você vai encontrar que você tinha uma expectativa diferente, você se frustrou porque aquilo aconteceu. Isso tem mais cara de ego. Sabe aquilo que a gente planeja e não dá certo, a gente se frustra. A gente tinha certeza que o negócio ia acontecer e não acontece, a expectativa é anulada. Isso tem mais a ver com ego. Agora, quando é espírito, é mais intuição. Sabe aquela voz que vem de lá de dentro? Você fala, não sei, mas tem algo que me diz que acho que não era por aí. Eu não sei, no fundo eu sinto que isso era o que eu precisaria fazer. É algo mais calmo, é algo mais profundo, é algo mais reflexivo, não é uma reação. O ego, ele reage. Ai, deu errado, que raiva, fiquei frustrada, não era isso que eu queria. Puxa vida, aquilo não funcionou, mas eu queria tanto. Isso é mais momentâneo, é ego, é frustração, é expectativa. Agora, quando eu olho para uma coisa e falo, eu sinto que isso não tá certo, não sei, tem algo que me diz que eu deveria mudar. Ai, tem uma coisa aqui dentro que fala que eu deveria ou que eu não deveria. É uma coisa mais intuitiva, mais sutil, mais profunda e mais reflexiva. E sabe, Ana Paula, difícil da gente conseguir trazer muito objetivamente essa resposta, porque ela é muito de cada um. Por isso que a gente precisa fazer o autoconhecimento, porque a gente vai aprendendo a se conhecer e identificar. Ah, isso eu já sei que é coisa minha daqui. Não, isso eu já sei. Quando vem isso, eu sei que vem lá do espírito e tem coisas que são mais profundas. Cada um precisa se conhecer, né? Então, acho que a melhor dica é presta atenção, vai fazendo analogias, aproveita cada oportunidade, analisa você, analisa o que era a sua emoção, porque é algo que realmente acho que só você vai ser capaz de descobrir se aquilo que você vive é algo mais passageiro, fugaz, que tem a ver com a vida material, que é o que o ego ocupa, ou é algo mais espiritual, uma intuição, algo que vem lá de dentro, né? Eu acho que é uma busca que a gente precisa realmente fazer e cada um vai descobrir em si essa própria diferenciação. A Ana Paula me fez lembrar de uma fala de Paulo que está lá em Romanos: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Eu acho linda essa frase, porque Paulo diz assim: não se conforme com a realidade. E parece que ele vai nos provocar a uma revolta, a um complô. E não me conformo com a realidade. Só que aí, na sequência, ele volta para a gente. E ele diz assim: não se conforme com a realidade e vos transformeis. Então, quando algo lá fora não está bom, o que Paulo fala para a gente fazer? Mudar aqui. E o que a gente quer que mude lá? Eu quero que o outro pare de fazer isso, eu quero que aquilo aconteça, eu quero que isso suma, eu quero que aquilo apareça. E Paulo fala: quando tiver algo lá fora que te incomoda, muda dentro, que aquilo para de incomodar. É tão bonito isso, mas dá uma raiva porque é muito difícil. Quando na terapia ou quando um benfeitor ou algum amigo nos aconselha, muda você para outra pessoa parar de te incomodar, aí dá uma raiva, porque assim, puxa vida, mas é ela que tá errada, na minha interpretação. Ela tá errada, ela tá fazendo uma coisa que não tá certa, você tá falando para eu me modificar para que ela não me atinja mais? Só que eu vou sair ganhando. Veja que Jesus foi isso.
Jesus passou por tudo. A gente xingou, ameaçou, desafiou, a gente caluniou, a gente torturou e a gente assassinou Jesus. Ele não se abalou com nada disso. Ele esteve consciente e sereno o tempo todo. Não quer dizer que ele não sofria, porque ele não era robô. Ele tinha emoção, ele sentiu as emoções, mas elas não o descontrolaram. Ele continuou consciente, pedindo para que Deus perdoasse tudo o que a gente estava fazendo. Então, é tão bom quando a gente cresce e aquilo que o outro fazia e me afetava já não afeta mais. É uma liberdade. Então, é a melhor coisa que a gente pode fazer, é o que o apóstolo Paulo nos aconselha. Não vos conformeis com o que está lá fora, mas transformai-vos, para que você sinta o quanto é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Ione Borges nos diz assim: tem também o tem que, né? Tem que estar feliz sempre, quase que numa euforia. Ione, eu lembrei da historinha do meu filho, quando ele foi na escolinha. Não me lembro até se eu contei isso no episódio da ansiedade. Eu sei que eu já contei aqui, desculpa se eu for repetitiva. Mas ele tinha lá o meu caçula, uns 6 aninhos. Um dia ele volta da escolinha e fala assim: eu odeio o tank. E do jeito que ele falou, eu achei que era um apelido de um amigo. Eu não identifiquei e falei: nossa, tem alguma coisa forte acontecendo. E comecei a investigar: nossa, por quê? Né? O que o Tank faz pra você? Mãe, ele me obriga a fazer um monte de coisas que eu não quero. Aí a mãe, né? Neurótica. Como assim? O que esse Tank tá te obrigando a fazer? Quem é esse Tank? O que você faz que você não gosta? Aí ele falou: mãe, o dia inteiro tem que escovar o dente, tem que tomar banho, né? E aí eu entendi que ele estava se referindo justamente ao que a Ione diz. Essas obrigações que a vida nos impõe. No caso do Augusto, eram obrigações que ele não tinha como fugir. Ele precisava cuidar da saúde, da higiene. Mas quantos tanques a gente assume que a gente não precisaria? Por exemplo, essa obrigação de estar bem o tempo todo para fazer selfie e aparecer bonita no Instagram, né? Nas redes sociais. Eu tenho que estar na balada, eu tenho que estar dançando. Ah, imagina, carnaval e você ficou no meio do mato, que absurdo, né? É como se a gente tivesse que ser uma única pessoa, né? Então vamos ser todo mundo robô. Deus faz caprichosamente. Deus cria espíritos diferentes de um a um. Não tem 2 espíritos iguais. E a gente vem com essa história de que tem que ser todo mundo igual. Todo mundo tem que gostar do mesmo ritmo musical, do mesmo estilo de filme, da mesma forma de se distrair, do mesmo jeito de lidar com a saúde. Todo mundo tem que ser igual, porque senão você é excluído, execrado, cancelado. Você não pode ter outra opinião. Você não pode. Só existe uma opinião certa. E se você não falar, você vai ser perseguido e a gente vai para a rede social e a gente vai te caluniar. Nós estamos vivendo isso, vocês sabem. Absurdos. Em nome da liberdade, eu cancelo pessoas. Eu excluo pessoas, mas que liberdade é essa? Estou defendendo a diversidade, mas eu digo que só um jeito de ser é que é bom. Os outros não, os outros são do mal, são do capeta, seja lá do que for. Nós estamos vivendo um tempo tão confuso que às vezes me dá nó na cabeça, eu já não sei mais para onde que eu devo ir, porque parece que existe um antagonismo o tempo todo. Então, Ione, eu estou com você. Vamos nos conscientizar, manter alerta a nossa mente para a gente não cair na história de padrões sociais, né? Tem que desenvolver a consciência para a gente acelerar o processo de individuação. Lembra a individuação? Que Jung descreve, Joana de Ângeles também explica, que é o que o Píndaro diz lá: torna-te quem tu és. Então, individuar, que é um termo que Jung cria, é para que a gente se desenvolva do si mesmo para fora. Ou seja, eu devo ver quem eu sou, quem eu preciso vir a ser e investir nisso. E não ficar olhando o que a sociedade diz que eu deveria ser,
Não cabe a mim preencher padrões que a sociedade me pede. Cabe a mim olhar para dentro e iluminar minhas sombras, diluir meus conflitos, conhecer meus talentos que estão lá armazenados e eu nem sei onde estão. Cabe a mim estar em contato com o meu espírito para ter uma intuição de qual é a minha programação geral desta reencarnação. Cabe a mim estar antenada para ouvir a influência dos bons espíritos, dos nossos anjos de guarda, ou seja, é um foco na minha realidade, na minha existência. Eu não devo ficar olhando para fora e perguntando o que está na moda agora, gente. Que roupa que eu posso usar? Qual que eu não posso usar, senão vão me chamar de brega? Como é que a gente tem que usar o cabelo hoje mesmo? Onde já se viu você tá com essa cor ou com aquele corte, ou seja lá o que for? O que é legal de se fazer? O que ganha curtida? Eu estou fazendo um movimento que é, eu estou valorizando o que não é eu sou. Eu estou dizendo que o outro é mais importante do que o meu si mesmo, meu espírito, minha história. Então, Ione, realmente, muita consciência para a gente não cair nessas armadilhas, desses tanques que não são verdadeiros, são falsos, são ilusórios. A Rita da Silva Lima diz: geralmente a gente fala, mas eu não sou Jesus. Eu imagino ela falando desse jeito, né? Não sei se era isso, Rita. Mas eu não sou Jesus, né? Só que Jesus deixou realmente o exemplo. Então, às vezes, a gente faz duas confusões. Existe essa questão religiosa que é a imitação do Cristo, né? O próprio Livro dos Espíritos fala que Jesus é nosso modelo e guia e é a Ele que nós devemos seguir, Ele é a pessoa de nossa referência. E a gente faz dois movimentos que não são movimentos saudáveis. Eu acho que é o que a Rita está falando. A gente se excusa. A gente se justifica e a gente fala assim, mas eu não sou Jesus, né? Como quem diz, dá licença de eu ter meus conflitos, dá licença de eu ainda me deixar arrastar pelos meus vícios, afinal de contas, eu não sou Jesus. É verdade, eu não sou Jesus, não dá para exigir de mim comportamentos, atitudes, pensamentos como o do Mestre Jesus. Mas o fato de eu falar eu não sou Jesus e eu lavar as mãos para tudo, significa que eu nunca nem quero ser, né? Eu não sou Jesus e também não estou fazendo esforço nenhum para ser. Então, ficar justificando não sou Jesus para se isentar de se modificar não é um bom negócio. Mas outro negócio que às vezes a gente acha que precisa fazer é ser Jesus. E a gente não vai dar conta de ser Jesus, né? Então, o que os espíritos nos ensinam? Não adianta eu cobrar de mim o que eu não sou capaz de dar. Não adianta eu querer ser Jesus, porque eu ainda não sou. Eu não devo viver viver a minha vida como se Jesus estivesse aqui. Não é Ele que está, sou eu. Então não adianta querer demais, como não adianta justificar de menos dizendo eu não sou Jesus, então eu posso ficar fazendo tudo de errado. Qual é a melhor atitude, o melhor comportamento? É viver a sua própria vida como Jesus viveu a dele. Então é assim, Jesus viveu a vida dele, eu vou viver a minha. Mas eu posso olhar para Jesus e pensar assim, quando Jesus enfrentava um problema, como ele resolvia? Ele resolvia não se estressando, ele resolvia apontando o que estava certo e o que ele entendia que estava errado. Então eu posso viver a minha vida assim, mas guardadas as devidas proporções. Não dá para eu exigir que eu faça exatamente o que Jesus fazia, porque eu ainda não estou em condição disso. Mas eu posso ir vendo como Jesus enfrentava os problemas, como Jesus vivia o dia a dia, como Jesus dava de conselho, que conselhos Jesus dava para os apóstolos, e internalizar. Então, eu vou resolver o problema de acordo com o meu tamanho, não sou Jesus, mas eu vou agir baseado no exemplo que Jesus dava. Eu vou viver a minha vida. Às vezes a gente se cobra demais e acaba se punindo porque não consegue fazer o que Jesus fazia. Às vezes a gente se cobra de menos e se isenta. Então a medida certa é: o que me cabe? Qual é o meu problema? Que tamanho eu sou para resolver o problema? Mas, apesar do meu tamanho, eu vou tentar resolver com paciência, porque é isso que Jesus fazia.
enxergando o outro, porque Jesus, é o que Jesus nos recomendou, no meu tamanho, né? Sendo compassivo comigo mesma, empática comigo mesma. A Silvana Machado, ela fala assim: essa questão do espírito se propor a melhorar-se intelectual e moralmente pode ser também um fator gerador de ansiedade? Então, quando a gente se cobra, né? Será que a gente ficar se cobrando que eu tenho que evoluir, eu tenho que melhorar intelectualmente, eu tenho que melhorar moralmente, será que isso pode me dar ansiedade? Silvana, na verdade, as coisas que a gente assume, os compromissos, as nossas metas no sentido daquilo que eu almejo, daquilo que eu aspiro, nada disso deveria me causar ansiedade. Se isso está me causando ansiedade, provavelmente eu estou fazendo isso de uma forma equivocada. Então não é, Silvana, o que eu vou fazer que me gera ansiedade. É como eu vou fazer que pode me gerar ansiedade. Então, na nossa vida, a gente não tem que se posicionar como se tivesse meta para bater. Eu preciso daqui 2 anos estar em tal lugar e ser desse jeito. Não. Vamos respeitar o tempo. Mais importante para a gente é o como a gente tem vivido. É isso que é importante a gente verificar. Eu tenho dado os meus passos, tentando fazer, olhando, observando, consciente, procurando, exercitando, treinando. É isso que me cabe. O resultado, gente, vamos sempre lembrar, é de Deus. A gente não deve pôr pra gente um resultado onde eu vou chegar, porque eu não sei. Eu não sei o resultado. Eu vou buscar, a busca é minha. Eu quero desenvolver a minha paciência. Isso é meu. Então eu vou me comprometer com o como, com o processo. Eu vou tentar prestar atenção nas minhas emoções, eu vou vigiar para ver as pessoas que mais me irritam, para eu, antes de conversar com elas, já despertar em mim a vontade da paciência. É o como. Agora, eu não sou capaz de dizer em 24 meses e 3 dias você vai atingir a meta X. Então, para eu não ficar ansiosa, eu não devo me comprometer com o final. Se eu falar para você assim, Silvana, por favor, faça uma corrida. Comece a correr daqui e vá correndo nessa direção. Isso não vai me dar ansiedade. A Cris pediu para eu correr, tudo bem. Eu começo a correr, dou 10 passos e me canso e me sento. Tá bom. Começo a correr, dou 120 passos, me canso e sento, tá bom? Dou 1020 passos, me canso e me sento, tá bom. Agora, se eu falar para você, Eliana, sai correndo aqui e chega lá naquele morro. Já começou a me dar ansiedade, porque será que eu vou conseguir? Mas que tamanho, que distância que é? Mas eu não sei se eu tenho fôlego. Então, quando eu digo que eu quero chegar em tal lugar, pode ser que isso me dê ansiedade. Mas se eu falar só me compete sair e correr. Se eu me esforçar o máximo, se eu tentar o melhor de mim, se eu não desanimar no caminho, eu já bati a minha meta. Esse é o meu compromisso. Mas se eu fico dizendo que eu quero ser assim, porque eu quero ser que nem não sei o quê, aí pode ser que me dê ansiedade. Então, presta atenção em quais são os seus compromissos com você e se comprometa mais com o processo, com o andar, com o executar, com a tarefa e menos com onde eu vou chegar, quando eu vou chegar, né? É um pouco de infantilidade nossa. A criança que fica assim, a gente fala assim: nós vamos fazer um bolo, e a criança fala assim: quando fica pronto? Mas já tá pronto? Mas quanto tempo demora, né? Se você for mais maduro, você vai curtir o processo, que gostoso, olha, vamos fazer junto, eu vou te explicando. O resultado é assim, a cereja do bolo, é o prêmio. Mas eu cresci no processo, no esforço, na disciplina, no fazer com alegria. Então vamos valorizar mais o caminho do que a linha de chegada.
A gente demora tanto tempo criando conflito, há quantos milhares de anos a gente vem usando o livre-arbítrio mal, né? E daí quando a gente acorda e fala, nossa, preciso evoluir, daí a gente quer evoluir amanhã. É algo do ser humano, todos nós somos assim. Falamos bastante sobre ansiedade, vamos agora para o último episódio, que é da autocompaixão. Que a gente falou de quando a gente se sente coitado, é mais fácil sentar e esperar alguém vir salvar do que se comprometer com se esforçar para conseguir crescer, né? Que isso não leva a nada, isso deixa a gente estagnado. E aí a Maria Núbia, de novo, Maria Núbia Pereira, fala assim pra gente, porque eu falei que tem muito a ver com a história que a gente conta, sempre assim, né? Então, de novo, eu sou uma pobre coitada, depende se eu contar uma história me colocando de pobre coitada, todo mundo que vai escutar vai achar que sim. Mas eu posso contar a mesma história mostrando um outro ponto de vista e a pessoa não vai me ver como pobre coitada. Então a Mara diz assim: para abrir mão da história que conto, eu não precisaria conhecer a minha história real? Então, não dá, né, Mara? A gente não consegue. Se a gente fala assim, ó, vamos ficar esperando eu conhecer a minha história real para daí eu abrir mão da história que eu inventei. Eu vou ter que esperar eu chegar lá no nível de Jesus, porque a minha história real eu só vou saber quando eu for espírito perfeito. Enquanto eu carregar sombras, eu estou contando uma versão da minha história, porque ainda tem coisas que eu não conheço de mim mesma. Então, o que a gente pode fazer a respeito? A gente pode ampliar as histórias, Mara. Então, eu contei a história por esse ponto de vista. Por exemplo, o vizinho, vou contar para vocês uma coisa, você não tem noção do que o vizinho fez. O vizinho esperou eu sair de casa, porque daí ele pegou o lixo dele, porque daí. E fico contando uma história, uma história, uma história. Nossa, vocês vão falar, Cris, coitada de você, que injustiça, isso é um abuso, um absurdo. Agora, se eu ampliar um pouco o meu ponto de vista, antes de eu contar essa história com esse recorte, deixa eu conversar um pouco com o vizinho para entender o que ele está fazendo, o que ele está trazendo o lixo dele para mim. E aí eu vou conversar com o vizinho e o vizinho fala assim: Cris, você não sabe, é que da outra vez que eu deixei o meu lixo no chão, o cachorro estraçalhou e sujou a sua frente. E eu vi que você tem um suporte para pôr lixo, então eu uso o seu suporte para que na sua casa também não volte. Aí eu falo, gente, a pessoa percebeu que porque ela pôs o lixo no chão, o cachorro estraçalhou e minha casa que ficou suja, ela estava olhando para mim. Pronto, já ampliei minha história. Já não dá mais para contar a história que esse vizinho é um espaçoso. Já não é só essa história. Pode ser que ele seja espaçoso, porque eu poderia dizer para ele, mas compra para você um suporte então. Mas eu já não posso mais contar só aquela primeira história. Então, ao saber da história um pouquinho maior, eu mesma vou ficando mais em paz comigo mesma. Eu mesma vou tendo outras interpretações, vou fazendo outras análises e vou emitindo outros julgamentos. Por isso, gente, que a empatia é a palavra-chave desse momento histórico. Principalmente porque a gente está vivendo tempos polarizados. Como que eu faço para sair do polo? Conhecendo o outro. Só tem esse jeito. Então, se você se identifica com o polo, seja qual for o polo que está no momento aí, qual for a bandeira, para eu poder sair daqui, ampliar a minha visão, meu ponto de vista, eu vou precisar me aproximar um pouco deste. Quando esse conhece um pouco a realidade desse, ele volta transformado. Ele já não consegue falar tão facilmente, aquele, onde já se viu, apontando o dedo. Mesmo que ele continue com a opinião dele, ele já não consegue mais falar tão facilmente do outro, porque ele conheceu o outro. Ele percebeu as demandas, as frustrações, as dores de espírito, o que esse espírito carrega. Aí eu vou acusar como? É Jesus com a mulher adúltera. É fácil a gente falar que aquela mulher é casada e está adulterando. Malha ela, apedreja ela. Mas aí vem Amélia Rodrigues e conta a história dessa mulher antes do momento do adultério. E você vai se pondo no lugar dela e vendo o que ela sofria, a forma como o marido a tratava.
ela se sentindo desvalorizada, ela sentindo carência porque não era segura ainda, aparecendo um homem que lhe fez um carinho, que lhe disse palavras de valor e ela se encanta como se algo diferente tivesse acontecendo. E aquele vazio, de repente, parece que estava sendo preenchido, ilusão, porque não ia preencher. Mas como ela não tinha ainda para dar para si, ela foi atrás daquele que prometia. A gente vai se pondo no lugar daquela mulher, gente. Quando eu leio a história da Amélia Rodrigues, eu choro. Eu choro. Como que eu vou atirar uma pedra nessa pessoa? Né? Então, nós estamos todos juntos e nós nos afetamos 50% para cada um. Aquele marido dela, né, da história, ele tinha participação dele, porque de alguma forma ele tinha se comprometido com ela, ele tinha feito uma união com ela e ele tinha saído e ela ficou ali. Então, não justifica? Não, nunca a gente vai justificar o mal, mas a gente vai ampliar nossa interpretação do mal para condenar mesmo. Por isso que Jesus disse: não julgueis. Não julgueis. Quem é você para julgar? Compreenda o outro lado. Não quer dizer que você vai ser conivente com o mal, mas quer dizer que você vai entender uma outra alma humana que precisa ainda evoluir, né? Então, ampliar pela empatia, se pôr mais no lugar do outro, conhecer um pouco mais o ambiente do outro, para que a gente possa brigar menos, se odiar menos. E a Mara Núbia de novo diz: auto-boicote vem da culpa, ainda que inconsciente? Sim. Vem da culpa, quando a gente se boicota é porque a gente acha que precisa sofrer, porque a gente merece sofrer, porque tem algum registro interno dizendo que eu sou má, que aquilo que eu fiz na vida passada é mal, mas pode vir também de complexo de inferioridade. Ou seja, eu não mereço coisas boas, quem sou eu? O que eu mereço é essas coisas ruins mesmo. Então, quando eu me sinto inferior, eu acabo aceitando o resto, migalha. Então, às vezes tem a ver também com isso. A gente reconhecendo o nosso valor. Eu sou única, independente das sombras que eu carrego. Deus me deu a permissão para buscar a felicidade. Eu tenho autorização para isso. Aí eu não vou mais querer me boicotar. Eu não vou achar que eu preciso sofrer ou eu mereço sofrer ou eu não mereço ser feliz. Bom, assim a gente encerra então nossas reflexões a partir das perguntas. Quanta coisa rica vocês trouxeram. Olha o que a gente pôde hoje conversar a partir da provocação de vocês. Eu espero ter feito boas trocas da minha parte e se ficou dúvida vocês me tragam de novo perguntas. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu estou muito feliz de estar novamente em contato com vocês nessa nova temporada. Que Deus abençoe a todos, estejam em paz. Muito obrigada, até a próxima semana.